E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Olhado, a gente poderia ter vencido, né? Da maneira que o jogo se apresentou, a gente criou muitas situações de gol. E nem falo em finalizações, né? Porque as pessoas têm falado muito em finalizações e o Corinthians realmente finaliza muito. Deve ser a terceira ou quarta equipe que mais finaliza no campeonato. Mas principalmente pelas chances criadas de gol. Nosso time hoje sofre um problema direto com o aproveitamento, né? E a gente está sofrendo porque os adversários estão criando pouquíssimo e quando criam acabam fazendo o gol. E estamos tentando achar um padrão nos gols sofridos, sabe? E aí não tem um padrão. Cada jogo tem uma circunstância diferente que às vezes colabora, às vezes não colabora. E aí dentro disso a gente está tentando remediar jogo a jogo, principalmente essa questão defensiva, porque ofensivamente estamos criando, produzindo para vencer, mas falta o tal do detalhe do gol, né? Mesmo com o campo molhado, a gente poderia ter vencido hoje, né? Então, esse é o sentimento que a gente fica nutrindo de que poderíamos. Então, somente com persistência e repetição, né, e muita crença que a gente pode sair da situação aí incômoda de não vencer já alguns jogos. Thiago, ainda aqui à sua direita, minha pergunta vai em relação ao Bozelli, né, o artilheiro do time na temporada. Por qual motivo que ele começou no banco de reservas hoje? Te pergunto isso porque na saída de campo, perguntei isso para o argentino e aí ele deu a entender. Pergunte ao técnico, por isso que eu repasso a pergunta. Por característica, né? Vinha jogando o Mauro e o Love juntos, dois jogadores, né, que se complementavam. No último jogo contra o Água Santa, com a presença do Johnny Gonzalez, os três ficaram muito estáticos. E levando em consideração a característica do Santo André, que é um time de muito encaixe individual de marcação, nós optamos por Love ser um jogador de mais movimento, mais mobilidade, tentar tirar o zagueiro deles da linha, até para que o Johnny pudesse fazer movimentos de infiltração, o Luan, o próprio Pedrinho pudesse fazer esses movimentos de infiltração com a saída do Love para flutuar. Então a ideia era mais por uma característica mesmo, enquanto o gramado estava em condições ali, de um jogo mais curto, de aproximação, onde estava chegando, não tão contundente como gostaríamos, né, mas a ideia central era essa, né, mudança da característica. E depois aí pela situação, né, do jogo e tudo mais, o Bozelli entrou, foi bem. Mas independente da circunstância de ele ser o artilheiro do campeonato, um jogador importante, e ele foi titular todas as partidas até então, desde a Florida Cup, né, isso aí não credencia ele, né, que ele vai ser titular todos os jogos do ano. Ele vai ter que entender que tem questões que são características do jogo que implicam nas decisões do treinador. Thiago, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem você? Tudo. Você conhece o futebol brasileiro, né? O pessoal não tem muita paciência, não facilita, principalmente para o treinador, né? O treinador é o primeiro cara ali que o torcedor mira. São 9 jogos até agora, né? Oficiais, fora os 2 da Florida Cup. Você acha que é muito cedo para que o torcedor avalie o trabalho de um treinador? Hoje teve protesto lá, né, no CT Joaquim Grava, para o torcedor falar o trabalho do Thiago é bom ou ruim, ou já dá para fazer esse tipo de avaliação? Em qualquer trabalho de qualquer treinador é muito cedo, porque o Corinthians, a exemplo de outras épocas, está passando por um processo profundo de reformulação, não só na ideia de jogo, mas de elenco também. Estamos mudando os jogadores, aproveitando os jogadores da formação, jogadores que já vinham até, inclusive, jogaram alguns poucos jogos ano passado e agora estão sendo reaproveitados. Então, a gente está tentando reestruturar, né, não só as ideias de jogo, mas também o próprio elenco. E, como já aconteceu em outros momentos com o próprio Corinthians também, teve dificuldades no início da temporada. O que a gente precisa é dar sequência para uma ideia, né? Não adianta a gente também cair na cilada de a cada resultado ou circunstância que não seja a melhor, vai mudando, porque a gente perde realmente o foco, o centro. Nós estamos aí muito alinhados com a direção em relação às nossas ideias, em relação ao perfil dos jogadores dentro do grupo, e somente com repetição e tempo que a gente vai conseguir superar isso. E aí eu tenho muita confiança que com o decorrer da temporada a gente vai cada vez crescer mais. Thiago, à sua direita, você achou que o gramado do estádio hoje ficou muito pesado antes do tempo? Acho que sim. Acho que para todo mundo, né? Ainda mais para uma equipe que quer construir, que precisa buscar o gol, né? Para quem quer destruir é muito mais fácil. A característica do Santo André é uma equipe que joga muito atrás, né? E tem conseguido bons resultados fazendo isso. E aí onde o gramado, né? E me corrija se eu estiver equivocado, me passaram que foi a primeira vez que viram o gramado nesse estado, né? Que nunca tinha tido um volume de tanta chuva em tão pouco tempo, né, durante um jogo. E aí, consequentemente, ficou impraticável, nós tivemos que mudar totalmente a característica de jogo. Começamos a arremessar a bola direta lá para o campo de ataque, inclusive colocamos o Gil de centroavante em alguns momentos, né, para tentar ganhar essa primeira bola.
E depois que o gramado secou um pouquinho, ali no minuto 32, 33 do segundo tempo, que a gente voltou a tentar jogar e criamos um volume maior de chances, mas sim, o gramado ficou muito molhado e deixou o jogo aí praticamente impraticável no que diz respeito à qualidade técnica. Ficou um jogo só de coração. Tiago, aqui tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Duas questões, por favor. A primeira, eu queria que se você tivesse alguma tese, alguma tentativa de explicação, porque a gente pensa e não chega a uma nessa situação do... O Walter hoje não fez nenhuma defesa e tomou um gol. O Cássio não fez nenhuma defesa contra o Água Santa e tomou 2. Contra a Inter de Limeira chegou uma vez ou duas e fez 1. O Guarani chegou uma vez e fez 1. Você consegue entender isso? É uma discussão entre vocês, seus auxiliares, vocês conversam sobre isso? Você consegue ter uma explicação? Porque a gente conversa e não chega a nenhuma tese direito para uma situação como essa, que eu acho que é bem inusitada. Assim. A nossa preocupação é achar um padrão nisso, né? Porque se você acha um padrão nos tipos de gol que vem sofrendo, você consegue atacar de maneira mais pontual. Então, a dificuldade maior é a gente entender qual que é a característica dos gols que vem sofrendo. Então, hoje foi um gol de bola parada, uma bola de primeiro pau que caiu mais cedo do que a gente imaginava, né? Um erro ali de sintonia de descida da linha, coisa que não vinha acontecendo até então. Tomamos gols de contra-ataque em alguns momentos, outros gols que o jogador adversário leva com a mão a bola, pênalti que poderia acontecer a nosso favor, não acontece, expulsões às vezes de um jogador o único jogador que tem cartão amarelo no jogo é aquele jogador que toma o segundo amarelo e é expulso. Então, assim, a gente tem a tendência, exemplo de vocês, procurar uma lógica para as questões que acontecem. Mas, com o passar do tempo no futebol, a gente também entende que tem questões que elas simplesmente acontecem, sabe? Então, não estou me conformando com isso. Estamos lá diuturnamente buscando soluções, mas a cada jogo que passa a gente cria mais e sofre menos. Mas é repetição, é persistência. Não consigo achar uma outra solução agora de imediato para te justificar e tentar também dar uma solução ao nosso torcedor. Precisamos repetir e dar continuidade. A gente fala muito o jogador ainda está se adaptando, está tentando entender o clube, e eu queria saber se isso passa por você. São, sei lá, 2 meses aí de trabalho, nem isso. Você já viveu muita coisa, vitória em clássico, eliminação em Copa, em torneio internacional, torcedores fazendo hashtag em apoio a você na internet, protesto contra no CT, enfim, você já viveu. Eu queria saber se você já entendeu o clube, se você está entendendo, se isso é um processo, se você já sabe o chão que você está pisando, enfim. Eu estou muito familiarizado com o clube, né? Fiz um processo de estudo, um dever de casa bem grande antes de vir para cá. Antes mesmo de aceitar a proposta, o convite do Corinthians, eu também estudei muito bem as circunstâncias que poderia vir a enfrentar aqui. Num pouco tempo de trabalho, um pouco tempo de preparação, com competições muito importantes e num processo de reformulação de elenco e de ideia de jogo. Então, tudo isso implica em desafio. E eu sou movido a desafio, né? Então, entendo a insatisfação muitas vezes do torcedor, principalmente que tange a protesto que você falou, porque a equipe não ganha, não vem vencendo, e, consequentemente, isso tem um peso muito grande quando se trata de Corinthians, mas, ao mesmo tempo, alguém tem que botar o peito à prova, alguém tem que colocar a cara a bater e bancar esse tipo de reformulação, que a cada períodos aí, né, a cada tempo aí acontece dentro de qualquer equipe. O Corinthians é um time mais difícil de fazer reformulação, porque a cobrança ela é muito maior que em qualquer outro clube. E, para mim, tem sido desafiador, sim, mas, ao mesmo tempo, estou muito motivado, né, e muito confiante que a gente vai conseguir fazer um processo legal de reformulação, vai dar alegria ao torcedor, vai inspirar as pessoas a virem torcer para a gente, porque temos jogadores ali que são competentes, caras que se esforçam muito, trabalham, e com a direção estamos muito alinhados para que as coisas possam dar certo. Tiago, tudo bem? Tudo bem, você? Beleza. A última vitória foi no dia 2, né, de fevereiro contra o Santos. Como a próxima partida vai ser daqui a 9 dias contra o Novo Horizontino, dia 7, o Corinthians vai completar mais de um mês sem vencer. Claro que você tem todo o respaldo da diretoria e tem a hashtag, como o colega citou, torcedores com você também, mas você percebeu em algum momento que os jogadores têm sentido já essa escassez de vitórias? E eu me refiro especificamente ao lance do gol do Santo André, de um jogador dos mais experientes do elenco, como o Fagner, cometer aquela falta violenta e ter gerado o gol. Você sentiu o time um pouco pilhado,
principalmente minutos antes do gol e depois do gol? Olha, primeiro essa questão do tempo sem vencer, isso também é uma relação muito estatística que a gente direciona para onde quiser, né? Interpreta da maneira que quiser. Porque se a gente fosse jogar só ano que vem, nós iríamos estar 1 ano sem vencer, sabe? Então, isso é uma questão também que eu não considero muito. Sobre essa relação com os jogadores, a capacidade que os caras têm, né, de competir me agrada. Correram muito no campo hoje. E tirando os vermelhos que a gente tomou, que foram vermelhos que são quase que inexplicáveis, né? O Pedrinho tomar vermelho, o Janderson tomar vermelho, o Camacho com 2 amarelos sendo o único jogador na circunstância, nosso time é um dos times que menos faz falta no campeonato. Nosso time é um dos times que menos toma cartão no campeonato, sabe? Cartão amarelo por advertência, porque é um time que se preocupa muito em jogar bola. E a falta foi uma falta de jogo. Você fala em falta violenta, mas ele chegou atrasado no lance onde foi advertido com o amarelo. E a gente tem que parar de personificar, né? Porque, o Fagner, falta violenta. Falta do jogo. Os caras apanham pra caramba aí também, tomam porrada toda hora. O Água Santa tomou 6 amarelos, era para ter tomado no mínimo uns 8, era para ter jogador expulso do time deles, não foi, sabe? Então, eu sei que o Fagner é um grande jogador, um cara de Copa do Mundo, um cara experiente, sabe? E a falta do jogo e poderia ter acontecido com qualquer um. Tiago, aqui ao fundo, boa noite. Boa noite. Bem, e você? Tudo. Ao término dessa 8ª rodada, o Corinthians pode até terminar na lanterna do Grupo D, né? E a tabela agora, nos próximos 4 jogos, tem até o Novo Horizontino fora, que é a próxima partida do Corinthians, o Palmeiras aqui na Arena, enfim, 2 jogos duros, além do Ituano e do Oeste. Te preocupa a situação do time no Campeonato Paulista? Preocupa, claro que preocupa, até porque é uma questão que a gente precisa buscar pontos para classificar, né? E aí, nesse processo que eu já citei para vocês, a gente não pode também ficar a todo instante especificamente pensando só nas chances criadas, nas finalizações, né? Nós temos que mudar essa fase e vencer, sabe? Eu sei que muitas vezes o que mais importa para quem emite opinião é vença, não importa como, sabe? E a gente tem a preocupação, né, em valorizar o como se vence. Agora, temos que entregar resultado, porque é uma questão lógica, né? Se não entregamos resultados, não classificamos, né? E aí, consequentemente, como já aconteceu em outros momentos, o Corinthians ficar fora da primeira fase do Paulista, né? É doído, né? Porque aí a cobrança aumenta, a pressão aumenta, né? O burburinho aumenta e a gente tem que acabar sabendo lidar muito bem com isso. Boa noite, Tiago, tudo bem? Boa noite, bem. Tiago, eu queria que você, na verdade, tentasse fazer um exercício de se colocar no papel de um torcedor. Você, na sua infância, teve um time de coração, enfim. Como você imagina que o torcedor está vivendo a situação que o Corinthians vive? E nós tentamos explicar, como imprensa, que o time joga bem, que o time, na maioria das vezes, cria, que tem várias oportunidades, e o resultado não aparece. Quase sempre o Corinthians fez bons jogos, tirando, na minha opinião, Mirassol e Água Santa, que destoou um pouco. Como você explica e como você se vê na colocação de quem está sentado ali na chuva, vendo esse momento? Assim, a gente pede paciência, mas não é tão simples assim para quem está ali. Como você enxerga essa situação? Me colocando no lugar do torcedor, eu estaria extremamente insatisfeito, chateado, triste, né? Porque a relação do torcedor é com o rival, né? E o torcedor, exemplo de vocês da imprensa, né, desculpa usar o termo vocês da imprensa, que parece pejorativo, mas não é. Vocês não têm compromisso com a derrota, né, vocês têm compromisso só com a vitória. Então, consequentemente, quem tem compromisso com a derrota somos nós, profissionais, que aqui estamos explicando, sabe? Então, o momento ruim é difícil para o torcedor. E eu, como já fui torcedor de arquibancada, sei o quanto é sofrido. Quero xingar o treinador, quero xingar a direção, quero xingar os jogadores. A coisa mais simples que eu faço é dizer que falta raça, né, que falta determinação. Por isso que, friamente, nós temos que pensar nesses aspectos, sabe, com muito respeito ao torcedor, sabendo da insatisfação, da indignação, mas, ao mesmo tempo, né, tendo a frieza de tomar decisões que, às vezes, não são populares, para que você possa, a médio a longo prazo, colher resultados que vão deixar o torcedor feliz. O torcedor, ele fica feliz com a vitória. O torcedor nunca vem ao estádio para ver seu time perder. Ele vem lá para ver, ele veio aqui hoje, tomou chuva, e se desgastou, e cantou, e empolgou, para ver o time vencer. Então, é compreensível, né, que ele esteja insatisfeito, e o nosso papel é inspirar o torcedor. Nós trabalhamos para o torcedor, né, a nossa razão de existir é o torcedor. Então, eu estaria insatisfeito, chateado, né, mas, ao mesmo tempo, tenho que ter a frieza de pensar a médio e longo prazo.
Tiago, boa noite. Boa Falando de uma situação mais específica do jogo, eu queria que você comentasse a mudança de lado do Pedro com o Gil, né? Por que você pensou isso? Pro lado esquerdo, do lado direito de ataque do Santo André, é onde estava o Branquinho, que é o jogador de mais velocidade da equipe do Santo André. Então, o Pedro é um jogador mais rápido para fazer as coberturas naquele lado. Ao mesmo tempo, o Gil, pelo lado direito, ele fica com mais confortável para sair construindo as jogadas de ataque, né? Então, a bola já cai no pé bom, ele já consegue fazer uma ligação mais facilitada no pé do Fagner, ou até mesmo no jogador de meio campo por dentro. Diferente do lado esquerdo, né, que o Pedro se vira um pouquinho melhor que ele até em relação ao uso da perna esquerda, o jogo mais curto, o jogo mais trabalhado. Então, esses dois motivos, né, tanto da cobertura com mais velocidade do Pedro, como também a facilitar a vida do Gil em termos de construção ofensiva. Oi? Pode ser circunstancial, né? E os dois têm liberdade, entendeu? Jogar pelos dois lados. O Gil foi centroavante hoje, então jogar pela direita e pela esquerda não é o mais importante do momento. Tiago, as comparações com o ano passado e os últimos anos, na verdade, em relação ao sistema de jogo, é inevitável. Hoje, por exemplo, você entrou com o Gabriel e talvez se o Corinthians vencesse o jogo, iam já chegar à conclusão que o problema seriam os dois volantes, que são mais armadores e não jogam. E não sabem marcar como os demais. Eu queria saber se você sente essa pressão no Corinthians de jogar de uma maneira mais defensiva. Você já sentiu isso? E uma segunda pergunta, até quando você vai manter esse sistema ofensivo, mesmo com essa pressão? E uma segunda pergunta é sobre o Johnny Gonzalez, que é um jogador que não demonstrou nada até agora do que fez no Fluminense, sem profundidade nenhuma. Queria que você explicasse a situação dele. A circunstância de mudar a maneira de jogar, eu mudaria sem problema algum, se enxergasse que a gente não está tendo produtividade, né? E produtividade a gente está tendo, não está tendo eficácia, sabe? A gente consegue ter mais chances de gol que o adversário, a gente consegue ficar mais tempo com a bola que o adversário, a gente sofre pouquíssimas finalizações do adversário. Então, consequentemente, eu não vejo por que razão mudar se a gente está sempre mais próximo de vencer jogando com essa ideia. Agora, como qualquer ideia, a gente precisa tempo para maturar, tempo para repetir, para se adaptar. E aí, consequentemente, tempo é uma coisa que é difícil quando se falar em Corinthians, né? O Corinthians já passou por fases de reestruturação anteriormente que demoraram a dar certo, que encaixaram depois de certo tempo. Então, eu entendo que é um processo natural de cobrança, de oscilação, mas a cada jogo que passa, a gente está mais próximo de vencer, porque acaba jogando mais que o adversário. O colega falou ali, acho que contra o Mirassol, que fomos inferiores, e só, sabe? O Água Santa, mesmo não fazendo uma grande partida, criamos para, no mínimo, vencer o Água Santa. Vamos lá, no mínimo empatar, né, com o Água Santa, mas o ideal o lógico seria vencer, sabe? Nos clássicos fomos superiores ao Santos e iguais ao São Paulo, jogando fora de casa. Então a equipe tem potencial para jogar mais do que está jogando, sim, mas a equipe também tem condições, né, de manter essa ideia e vencer. Sobre o Johnny, eu acabei atropelando um pouco a preparação dele. Ele vinha com uma semana de treino do Benfica, depois de praticamente 70 dias de parada, porque entendia que a característica dele, por ser um jogador de muita força e muita velocidade, seria importante naquele momento. Ainda estamos carentes, né, de achar qual jogador que melhor se encaixa para dar essa profundidade. Porque temos meias que rodam, meias que dão circulação de jogo, mas ainda poucos jogadores de profundidade e velocidade. Então, acabei atropelando a estreia do Johnny, atropelando a melhor preparação dele e, consequentemente, também prejudicando ele um pouco dentro do campo. Então, a responsabilidade da má performance dele é minha. Tiago, boa noite. Boa noite. Dentro desse contexto do que você vinha falando a respeito da equipe, você vem trabalhando ao longo do tempo numa nova mentalidade, com muita troca de passe entre seus jogadores. Vocês trabalharam antes dessa partida. O que passou na tua cabeça a hora que você começou a enxergar aquele campo todo alagado, destruindo todo o planejamento de vocês para o jogo? Eu lembrei dos meus tempos de segundona gaúcha lá, né? Que aí você tinha que fazer o beabá do futebol, ou seja, joga a bola em cima e disputa a primeira e segunda. Futebol não tem tempo para você se lamentar. Não dá tempo para você ficar achando culpados ou buscando culpados. Quando você começa a fazer isso, procurar culpados ou terceirizar a culpa, você está a um passo de perder realmente o controle e o discernimento das ações que você toma. Então, ali na hora do jogo, era como podemos resolver o problema.
Resolvemos o problema primeiro, né, com os 2 atacantes por dentro, então colocamos o Johnny Gonzalez e o Wagner Love infiltrados, com o Luan e o Pedrinho, né, passando ali com um quadrado de meio campo. Depois, com a saída do Johnny, que acabou sentindo um desconforto na coxa no intervalo, voltamos com a mesma situação, com o Bozelli e com o Love, e com o Luan um pouco mais enfiado ainda. Depois, usamos o Gil ainda como centroavante, buscando tentar nos adaptar a isso. Então, é adaptação. Tem coisas que fogem ao controle e aí nós temos que procurar soluções rápidas. O papel do treinador é esse e muitas vezes os próprios jogadores também têm que ter a proatividade dentro do campo, resolver as situações da maneira que eles encontram dentro do jogo. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.